Olá, boa noite. Boa noite. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a recusar um cessar-fogo com o grupo Hamas. E no 24º dia de confronto entre Israel e o grupo terrorista, com mais de 8.300 mortes dos dois lados, o exército israelense executou o maior bombardeio na faixa de Gaza desde que começou o conflito. Uma tática de guerra usada hoje pelo Hamas foi publicar um vídeo de 3 prisioneiras sionistas para pressionar o governo de Israel. Durante todos os últimos 24 dias, o cenário na faixa de Gaza segue sendo o mesmo. Bombardeios, mortes e um número cada vez maior de feridos. Nesta segunda-feira, Israel ampliou sua ofensiva e praticou o maior bombardeio desde quando a guerra se iniciou. O porta-voz militar Daniel Hagari informou durante coletiva que caças israelenses atingiram 600 alvos. Disse ainda que dezenas de terroristas foram mortos, citando ao menos 20 integrantes do Hamas. Os especialistas acreditam que Israel tem usado a estratégia de gradualismo, ou seja, aumentar a intensidade de seus ataques dia após dia, para facilitar ainda mais a tão esperada incursão terrestre. E a estratégia está cada vez mais clara, com a movimentação de ir e vir do exército por terra, movimentações de tanques próximos da fronteira e o principal, a intensidade cada vez maior dos ataques aéreos. E a força israelense tem um fator importante, o apoio dos Estados Unidos. O segundo grupo de porta-aviões de propulsão nuclear, liderado pelo USS Dwight Eisenhower, deverá chegar ainda nesta semana no Mediterrâneo. Lugar esse que já se encontra o USS Gerald Ford, maior navio de guerra do mundo, que está nas localidades desde o início da crise. Ao todo, estarão perto da costa israelense quase 20.000 marinheiros, aviadores e fuzileiros navais embarcados. Mas o apoio norte-americano a Israel pode começar a gerar ruídos. O motivo é que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pressionou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre as necessidades de proteger os civis palestinos. O governo norte-americano enfatizou a Israel a importância de separar os civis de terroristas. Os Estados Unidos pediram ainda para Israel aumentar imediatamente a ajuda humanitária, em meio a um clamor crescente sobre os custos humanos do bombardeio de 3 semanas ao enclave. Mas Netanyahu se recusa a aceitar um cessar-fogo e disse isso em suas palavras, que é pedir que Israel se renda à barbárie e ao terrorismo, e que isso não vai acontecer. O primeiro-ministro ainda reforçou dizendo que a Bíblia diz que há um momento para a guerra, e este é o momento da guerra da civilização contra a barbárie. Com isso, a incursão segue em Gaza, e quanto mais ataques ocorrem, mais pessoas ficam feridas, e o único lugar onde as pessoas poderiam se sentir seguras, agora não podem mais. De acordo com a Organização das Nações Unidas, todos os 10 hospitais ao norte de Gaza receberam ordens de evacuação, embora abriguem milhares de pacientes e cerca de 117 mil deslocados. Em meio a uma forte pressão, os extremistas do Hamas tentam utilizar as armas que têm para tentar atingir o governo israelense. O Hamas divulgou um vídeo que, segundo o grupo terrorista, mostra 3 prisioneiras sionistas. Helena Trupanov, Daniela Aloni e Rimon Krist estariam entre os mais de 230 reféns que Israel informa. Uma delas, sentada no meio, apela ao primeiro-ministro israelense para que ele faça um acordo pela libertação de todos os reféns. Como resposta, Netanyahu afirmou que o vídeo era uma propaganda psicológica cruel. Agora, o jogo psicológico não somente entre as partes envolvidas na guerra, mas também ao redor do mundo, tem ficado mais escancarado e novos capítulos podem surgir a partir disso.
E o governo russo acusou hoje os serviços secretos do Ocidente e a Ucrânia de serem responsáveis por ataque antissemita. Ontem à noite, um aeroporto da República Rússia do Daguestão foi atacado quando um voo israelense estava para pousar. No momento do ataque, centenas de pessoas protestavam no terminal com bandeiras da Palestina. De acordo com uma agência de notícias russa, o aeroporto foi fechado no domingo, depois que manifestantes invadiram os terminais e chegaram à pista em busca de passageiros israelenses de um voo vindo de Tel Aviv. 60 supostos participantes da invasão foram presos. Um passageiro que disse estar no voo vindo de Tel Aviv disse à imprensa local que foi parado pela multidão e dispensado depois que manifestantes disseram que não tocariam nos não-judeus. Todos os movimentos foram orquestrados por um canal do Telegram que incentivou as pessoas a se reunirem no aeroporto no momento da chegada do voo e encorajou os participantes a procurarem por todos os judeus. A mídia local informou que alguns manifestantes pararam carros em frente ao aeroporto e exigiram que as pessoas mostrassem os documentos em busca de passaportes israelenses. Ao todo, 20 pessoas ficaram feridas, incluindo alguns policiais e seguranças. O Daguestão é uma república russa predominantemente muçulmana, onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas. A pequena República Russa não é a única região do Norte Cáucaso que tem enfrentado confrontos. Um centro judaico na República de Kabardino-Balcaria foi incendiado no fim de semana. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou os serviços secretos do Ocidente e da Ucrânia pelos ataques. Kiev negou envolvimento e a Casa Branca ainda não comentou a fala de Putin. O presidente russo também aproveitou uma reunião sobre o caso para criticar de forma mais ampla os Estados Unidos e o Ocidente, a quem ele atribuiu a culpa pela instabilidade no Oriente Médio. Em sua fala, Putin disse que os Estados Unidos precisam do caos. Nos últimos dias, Vladimir Putin tem sido mais incisivo em relação à sua posição no combate e segue criticando Israel. Na semana passada, Putin recebeu uma comitiva do Hamas para discutir o caso dos reféns russos em poder do grupo, e a situação segue em negociação. O conflito entre Israel e o grupo Hamas segue deixando vítimas. Nesta segunda-feira, 5 palestinos morreram em uma ação do exército israelense em Jenin, norte da Cisjordânia. Ontem, outros 5 moradores da região também foram mortos em uma operação das forças de Israel. Segundo a agência de notícias oficial da Palestina, mais de 100 veículos militares e 2 escavadeiras do exército israelense participaram desta operação em Jenin e no acampamento de refugiados anexo, reduto de grupos islamistas palestinos e alvo frequentes de incursões militares. Desde o início do confronto, quase 120 palestinos morreram na Cisjordânia, atingidos por tiros de soldados israelenses. A Justiça de São Paulo condenou o vereador Adilson Amadeu, do União Brasil, à perda no mandato por ofender judeus. Ele ainda cumprirá uma pena de quase 3 anos de reclusão em regime aberto e pagará uma multa de 13 salários mínimos. Em 2019, ele xingou um homem na Câmara Municipal por votar contra um projeto de sua autoria. A decisão não tem efeito imediato, ou seja, ele poderá continuar no cargo enquanto recorre da condenação. O que não falta em uma guerra são histórias para nunca serem esquecidas, como aconteceu com uma missionária cristã que atua em Israel e relembrou os momentos de tensão que passou na região de Jerusalém após o início do conflito entre palestinos e israelenses. Até o dia 7 de outubro, Israel era assim. Mas agora, com a insegurança da guerra contra os palestinos, a rotina não é mais a mesma. Os brasileiros que vivem na região estão retornando ao país para fugir da violência do conflito armado. Aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, desde o dia 10 de outubro, fazem voos de repatriação, principalmente de famílias de origem judaica. De acordo com o último balanço do governo federal, mais de 1.400 pessoas foram transportadas do território israelense para o Brasil. Entre elas estava a brasileira Joana, que é cristã e viaja com frequência à Terra Santa para realizar trabalho missionário.
Ela relatou a experiência recente na região. Um atentado terrorista no nível que aconteceu. O que assustou não somente a mim, mas a toda a comunidade de Israel, foi a violência contra civis e uma violência corpo a corpo, onde as pessoas não tinham como se defender, porque elas estavam desarmadas, né? E isso é contra todo tratado de guerra. Então você tinha mísseis, você tinha drones, você tinha gente entrando com parapentes, né? E você tinha a derrubada do sistema de segurança, que é lá na faixa de Gaza. As Forças Armadas de Israel, elas só conseguiram ter consciência de tudo 5 horas depois, quando eles entraram. Foram 1.300 mortes em um só dia. Toda hora tinha uma sirene tocando. Nós tínhamos que ficar prontos para ficar dentro de o que a gente chama de bunker. Graças a Deus eu já estava dentro do hotel onde fiquei e meu quarto era próximo do bunker. A brasileira lembrou dos momentos do embarque e do voo de volta para o país. Estavam saindo da sua história. Trouxeram seus cães, gatos, literalmente, entendeu? Eles trouxeram seus animais, eles trouxeram a sua história e chegaram no Brasil depois de anos vivendo em Israel, sem de fato saber o que fazer agora. Alguns familiares estão recebendo eles, mas a expectativa deles é voltar para Israel. Joana tem como objetivo dar a devida relevância à Terra Santa como local escolhido por Deus e consagrado por ele a seu povo. Para isso, a missionária realiza ações práticas na região, além de fortalecer Israel por meio da oração. O nosso trabalho começou em 2012. Então, eu já conhecia Israel de excursão, né? Mas em 2012 eu fui conhecer a Casa de Oração Jerusalém para Todas as Nações, fundada por um norte-americano chamado Tom Hess, né? Essa casa já está há mais de 30 anos ali. Vou várias vezes para Israel, dentro do contexto de festas bíblicas, né? E também para conectar o Brasil com Israel. Desde 2017, quando eu voltei para o Brasil, que é chamado Muro de Fogo de Intercessão por Israel. Quando você pede alguém para orar por paz, é porque é lugar de guerra, né? Então, Israel é um contexto de guerra constante. Então, hoje nós temos mais de 200 intercessores interligados em 8 nações. A gente visa levantar intercessores com a visão da importância de orarmos pela paz de Israel, sabendo que é o centro da fé. Com a esperança de que o conflito acabe o quanto antes, a população de Israel tenta seguir sua vida normalmente. Na cidade nova de Jerusalém, a arte ocupa o lugar da guerra. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Não existe melhor momento de ter uma palavra de paz, de uma palavra de salvação. O único que pode todas as coisas no meio do caos é Jesus Cristo. Então nós precisamos anunciar a paz de Cristo, a salvação de Cristo no meio desse caos. Então a terra precisa de paz e a paz está em Cristo Jesus. E veja a seguir, ministro da Fazenda Fernando Haddad não confirma nem desmente meta de zerar as contas públicas. E ainda, maior navio de cruzeiro do mundo ganha o alto mar para a segunda fase de testes antes de entrar em operação. A semana começou com o governo tentando amenizar o clima ruim que ficou na semana passada, quando o presidente Lula disse que, se for preciso, a meta de zerar as contas públicas será um pouco desrespeitada. Hoje, depois de uma reunião com o presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou que está irritado, mas afirmou que nada será mudado, mesmo com vários interessados e opiniões diferentes neste assunto.
Lula, Pacheco, Lira e Haddad convergem quando o assunto é estabilizar os juros. Mas com a declaração do presidente da República de ser difícil zerar a meta fiscal de 2024, o ministro da Fazenda se viu na necessidade de dividir os esforços na busca de apoio do Congresso para diluir o desgaste da fala do chefe do Executivo Nacional. Por isso, a reunião desta segunda-feira entre Lula e Haddad foi tratada como um plano de contenção de danos. Segundo fontes da equipe econômica, o ministro da Fazenda reforçou para o presidente da República que a busca pelo equilíbrio fiscal é a agenda correta para o país, mesmo que o déficit primário zerado não seja alcançado no ano que vem. Há quem afirme categoricamente dentro do Ministério da Fazenda de que Fernando Haddad não vai mudar a estratégia. Discurso endossado pelo próprio ministro da Fazenda. Da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. E isso é algo que precisa ser feito pelos três poderes. O meu papel, querido, é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Fernando Haddad também anunciou 2 novos diretores para o Banco Central, que devem assumir a partir de 1º de janeiro de 2024. Com os novos nomes, serão 4 diretores nomeados pelo presidente Lula, no total de 9 cadeiras na cúpula do BC, incluindo o chefe da instituição. Paulo Pichetti e Rodrigo Alves Teixeira foram indicados para a Diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos e a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Para poderem assumir, os indicados ainda têm de passar por sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e depois pela aprovação do plenário. Eu fico extremamente gratificado de poder ter sido o mediador desse convite, com a certeza absoluta de que são pessoas com uma grande contribuição a dar para o Banco Central. Apesar do Senado ter rejeitado na última quarta-feira a indicação de Igor Roque para o comando da Defensoria Pública da União, as indicações ao BC não devem correr o mesmo risco. Fernando Haddad conta com a garantia do próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que garantiu para ele que dará celeridade ao processo de pautar as indicações. Agora à noite, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou esta posição. Como uma espécie de aliado do ministro Fernando Haddad, divulgou uma mensagem em que afirma, abre aspas, devemos seguir a orientação e as diretrizes do ministro da Fazenda, a quem está confiada a importante missão de estabelecer a política econômica do Brasil. Ir na contramão disso colocaria o país em rota perigosa. O parlamento tem essa compreensão e buscará contribuir com as aprovações necessárias, com as boas iniciativas e perseguindo o cumprimento da meta estabelecida. Fecha aspas. O país tem 252 milhões de chips de celular ativos e, segundo estimativas das operadoras, 10% desse total já funciona em telefones alugados, um mercado em ascensão diante do preço dos modelos mais sofisticados, que já conta até com bancos, seguradoras e startups financiadas por fundos de investimento. Um levantamento da Liapfone, uma das principais startups de assinatura de celulares, mostrou que 90% dos cerca de 2.000 clientes alugam aparelhos usados, que contam com uma mensalidade mais acessível. Enquanto um modelo novo do iPhone 14 custa em média R$ 7.000 na versão mais simples, no serviço da Liapfone, a mensalidade desse aparelho é de R$ 299. O cliente também pode fazer um upgrade no modelo após 12 meses de assinatura. Os modelos do iPhone 12, 13 e 14 são os mais procurados, 63% para versões com iOS e 37% para Android. Os mais jovens são o carro-chefe desse negócio. A geração Y, os chamados milênios, nascidos entre 1982 e 1994, lidera com 31% de participação no uso dos telefones alugados. São seguidos pela geração Z, nascidos entre 1995 e 2010, com 23%.
O Brasil abriu 211 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro. O resultado acima do esperado pelos economistas foi puxado pelo setor de serviços e o comércio. Segundo o Ministério do Trabalho, o acumulado dos primeiros 9 meses do ano ficou em 1.600.000 novas vagas, o que representa uma queda de 32,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas, também conhecido como inflação do aluguel, subiu 0,5% em outubro, um pouco acima de setembro, mas abaixo das expectativas do mercado. A notícia é um bom sinalizador para uma nova redução da taxa básica de juros. A reunião do Copom vai começar amanhã e terminar na quarta-feira. Os alimentos processados foram os principais responsáveis pelo resultado. No acumulado do ano, o IGPM está em 4,46% e em 12 meses em 4,57%. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram novos sinais sobre o quadro fiscal brasileiro após falas do presidente Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Além disso, estão na expectativa pelas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, previstas para esta semana. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,69%, encerrando em R$ 5,04 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,68% aos 112.532 pontos. Começou hoje mais uma edição do feirão Serasa Limpa Nome. O evento oferece descontos de até 99% das dívidas. Todas as negociações serão feitas de forma online até o final do mês que vem. São mais de 500 milhões de ofertas disponíveis, com possibilidade de pagamento via Pix, para sair com o nome limpo na hora. Os consumidores podem acessar as oportunidades pelo site que está na tela, serasalimpaNome.com.br, ou através do aplicativo do Serasa em seu celular. O maior cruzeiro do mundo partiu no fim de semana de seu cais em um estaleiro da Finlândia para iniciar o segundo conjunto de testes em alto mar. A manobra é para garantir que a embarcação esteja 100% funcional antes de ser entregue para a primeira viagem com passageiros, dia 27 de janeiro de 2024. O navio Ike of the Seas da Royal Caribbean fez seu primeiro teste em águas abertas em junho passado. Segundo a Travel Weekly, os testes no mar são importantes para avaliar os sistemas técnicos e os instrumentos de navegação de um navio. Segundo o conjunto de testes, é uma das fases finais da construção, levando o navio ao seu limite, afirma o portal. 5 vezes maior que o Titanic, o gigante de 250.800 toneladas tem capacidade para quase 10 mil pessoas, até 7.600 passageiros e 2.350 tripulantes. O navio contará com o maior parque aquático marítimo do mundo, com 6 tuboáguas de tamanho recorde, além de 6 piscinas, 9 banheiras de hidromassagem e um simulador de surf, e mais de 40 restaurantes, bares e áreas de entretenimento. Uma particularidade é a gigantesca cúpula de cristal que cobre a proa. O Ike of the Seas passa pelos últimos retoques no estaleiro Meia Turk, em um dos principais construtores navais da Europa, em Turku, na Finlândia. Em seu interior, são 28 tipos diferentes de acomodações, com mais categorias para famílias, mais layouts com vista para o mar e mais espaço para viajantes em grupo. A embarcação, que faz parte da frota da Royal Caribbean, promete ser um pico evolutivo da linha de cruzeiros, usando a tecnologia mais recente para construir uma base perfeita. O Ike of the Seas é o primeiro navio da Royal Caribbean internacional movido a gás natural liquefeito e tecnologia de célula de combustível, como parte do movimento da empresa para um futuro de energia limpa. O ex-senador de Roraima, Telmário Mota, está foragido. Ele teve a prisão preventiva decretada sob acusação de assédio sexual contra a filha de sua companheira. No mês passado, um ano após a denúncia, a mãe da garota foi morta com um tiro quando saía de casa para trabalhar em Boa Vista, capital do estado. Telmário é o principal suspeito de ser o mandante. Até agora, 2 homens foram presos.
A Procuradoria do Rio de Janeiro está cobrando uma indenização de R$100 milhões por operações da Polícia Rodoviária Federal em favelas do estado. Em vários momentos, a PRF teria extrapolado suas funções. A União vai responder na Justiça pela escalada de letalidade em operações envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. A ação civil pública cobra R$100 milhões por danos morais coletivos e uma reforma na corporação. Para a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Federal, a atuação da PRF fora das estradas federais extrapola as atribuições da corporação e ainda contribui para o aumento da violência nas operações. Além da indenização, a ação pede que a União seja obrigada a adotar algumas medidas, como a instalação de câmeras corporais nos uniformes dos policiais rodoviários. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, disse que as diretrizes do uso de câmeras corporais pelas forças federais devem ser publicadas até o fim do ano. E ainda hoje, presidente da Câmara, Arthur Lira, acelera a votação de projetos sem qualquer análise em comissões. E veja também, quase 100 pessoas morreram ou estão desaparecidas depois da passagem do furacão no México. A votação dos projetos na Câmara dos Deputados está em ritmo acelerado. Desde que o deputado Arthur Lira assumiu a presidência da Casa, o que mais pediu foi urgência. Pode parecer bom, mas existem consequências. Desde a pandemia da Covid-19 aqui no país, são raros os projetos que chegam à Câmara dos Deputados e que não são aprovados sem requerimento de urgência. Na prática, essa ferramenta retira a necessidade das propostas terem que passar pelas comissões temáticas, podendo assim então seguir direto para a votação no plenário. Esse mecanismo, além de encurtar a tramitação dos projetos, também torna esse processo menos participativo e mais centralizado nos líderes partidários e também na cúpula do Congresso. Desde o início da gestão do presidente Arthur Lira, em fevereiro de 2021, a Casa já aprovou 300 requerimentos deste tipo. Nos anos anteriores, incluindo 2020, foram 261. E entre abril e maio deste ano, por exemplo, 3 propostas tramitaram em tempo recorde na Câmara. Deputados levaram cerca de um mês para aprovar os projetos desde a apresentação do texto inicial. Caso tivessem percorrido aí o caminho tradicional, essas propostas poderiam ter levado meses e até mesmo anos para serem aprovadas. Esse levantamento é do jornal O Estado de São Paulo, que tem apontado que a cúpula do Congresso concentra um poder inédito e cria desafios aqui para o governo Lula. Esse cenário passa principalmente pelo uso das sessões híbridas que permitem que o parlamentar então participe de uma votação remotamente, diminuição também dos instrumentos da minoria para obstruir votações e a substituição das comissões permanentes por grupos de trabalhos informais ou até mesmo comissões especiais e o uso de pedidos de urgência dentro de outras ferramentas ali. E tudo indica que a vida do governo Lula também pode ser dificultada no Senado, na casa vizinha. Isso porque existe um descontentamento que atinge senadores de partidos que ocupam 3 ministérios e há ciúmes, então, da relação do Planalto com a Câmara. Senadores dizem que a casa precisa voltar a ser convidada a participar da acomodação de espaços pelo Executivo. Além disso, pedem maior atenção do governo junto às bases eleitorais, o que pode ser entendido como um recado sobre a divisão de emendas parlamentares. A avaliação da base é a seguinte, viu? Que caso a situação não mude, essa insatisfação pode atrapalhar o andamento da reforma tributária, projeto de interesse do presidente Lula e também uma eventual indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. O que se fala também é o seguinte, que mesmo que a decisão na semana passada do presidente Lula de mudar ali, anunciar a mudança no comando da Caixa, ainda não apagou, ou seja, não arrefeceu o apetite do Centrão e de Arthur Lira, que quer mais e até mesmo emendas parlamentares. Ou seja, o presidente Lula acredita que superou uma dor de cabeça, mas agora está arranjando uma outra dor de cabeça lá no Senado e também ainda não conseguiu aliviar ou acirrar ou diminuir ali o acirramento dos ânimos lá na Câmara dos Deputados. É desafio para todo lado. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela suspendeu todos os efeitos das eleições primárias da oposição.
No dia 22 de outubro, 92% dos eleitores que foram às urnas escolheram Maria Corina Machado como a candidata para enfrentar Nicolás Maduro, que há 29 anos é presidente do país. Em troca de menos sanções, 20 anos que ele é presidente do país. Em troca de menos sanções dos Estados Unidos, ele prometeu ao presidente Joe Biden que permitiria eleições limpas em seu país. A decisão tomada hoje pela Justiça pode representar o fim deste acordo. Quase 100 pessoas morreram e desapareceram devido ao furacão Otis, que destruiu a cidade de Acapulco, no México. A governadora de Guerreiro, onde fica Acapulco, Evelyn Salgado, afirmou hoje que houve 45 vítimas fatais e 47 desaparecidos. A tempestade recorde que aconteceu na semana passada teve ventos que atingiram a marca de 270 km por hora. Telhados de casas, lojas e hotéis foram arrancados. Veículos ficaram debaixo d'água e a cidade ficou sem qualquer forma de comunicação. Mais de 500 mil pessoas ficaram sem energia. O setor da saúde relatou inundações em hospitais da região. Diversos equipamentos foram danificados por causa da água. As estradas também tiveram que ser fechadas devido à queda de árvores e deslizamentos. Para reparar os danos causados pelo desastre, o governo terá que desembolsar cerca de 75 bilhões de reais. O continente africano, considerado o berço da humanidade, deve ser o principal responsável pela expansão da população mundial nas próximas décadas, dobrando seu número de habitantes, enquanto o resto do mundo envelhece. A previsão da ONU é de que a África passe dos atuais 1 bilhão e 200 milhões de pessoas para 2 bilhões e meio em 2050, o que significa 25% dos habitantes no mundo. A curva de crescimento populacional do continente será 2 vezes mais rápida que a registrada no sul da Ásia e quase 3 vezes mais do que da América Latina. Ao mesmo tempo que nos países mais ricos as taxas de natalidade têm caído a cada ano, na África, o nascimento de bebês vem crescendo exponencialmente. Se trata de uma expansão de dimensão sem precedentes, até em comparação com a China. Em 1950, por exemplo, a população do continente correspondia a menos de 10% do total mundial. Em 100 anos, a Ásia terá o seu crescimento populacional multiplicado por 4, enquanto a África terá crescido 10 vezes em número de habitantes. Sem contar que no ano de 2050, a população será majoritariamente jovem, ao contrário do resto do mundo. Ainda segundo a ONU, pelo menos 1/3 de todos os jovens de 15 a 24 anos serão do continente. Na maioria dos países africanos, pelo menos 70% dos moradores têm menos de 30 anos. Atualmente, a idade média na África é de 19, que é a menor entre os continentes. Na Índia, país mais populoso, por exemplo, a média está em 28 anos. Já nos Estados Unidos e na China, 38. Com a alta fecundidade nas regiões oriental, ocidental e central da África, o continente deve ter 1 bilhão e 300 milhões dos 2 bilhões de novos habitantes que vão compor o aumento populacional até 2050, quando o mundo deve ter 10 bilhões de habitantes. Dessa forma, tanto a África Oriental como a Ocidental passarão a ter populações maiores do que da Europa. E esse crescimento populacional do continente africano pode mudar a geopolítica global e ampliar a influência política da região no resto do mundo, que atualmente é quase nula. Por outro lado, haverá um aumento em relação ao desafio de superação da pobreza e da insegurança alimentar, uma vez que a região não está preparada economicamente para essa expansão. E a seguir, a autópsia do ator Matthew Perry, que ficou famoso na série Friends, não revela a causa da sua morte. E ainda, argentino Messi ganha a 8ª bola de ouro como o melhor jogador do mundo e brasileiro Vini Júnior é premiado por serviços com crianças e adolescentes.
A Aeronáutica do Amazonas vai investigar as causas do acidente aéreo que matou 12 pessoas próximo ao aeroporto de Rio Branco, no Acre, na manhã de ontem. O acidente aconteceu pouco depois das 7 horas da manhã, minutos após a decolagem do avião, que tinha como destino a cidade de Envira, no Amazonas. Além do piloto e do copiloto, estavam a bordo 9 passageiros adultos e um bebê. A queda da aeronave de modelo Caravan da empresa Arte Táxi Aéreo causou um incêndio, e tudo leva a crer que as pessoas tenham morrido carbonizadas pelo fogo. 4 das vítimas, 2 mulheres e 2 homens, eram de Envira, no Amazonas. E os outros 6 passageiros, 4 homens, 1 mulher e o bebê, eram de Eirunepé, outra pequena cidade no Amazonas. De acordo com os familiares das vítimas, os passageiros estavam fazendo uma viagem para receber um tratamento médico. Em nota, o governo do Acre disse que a conclusão do trabalho dos peritos não possui prazo definido, mas todos os esforços estão sendo empregados para agilizar a coleta de amostras. Já a empresa Arte Táxi Aéreo disse que está prestando total e exclusiva colaboração com as autoridades responsáveis pelas investigações e ressaltou que a aeronave era certificada para o transporte remunerado de passageiros e estava com todas as rotinas de manutenção em conformidade com as normas e regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil. Em comunicado, a Força Aérea Brasileira confirmou que foi feita a ação inicial da ocorrência, como coleta e confirmação de dados, preservação de indícios, verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. De acordo com o órgão, as investigações serão concluídas nas próximas semanas, dependendo sempre da complexidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes para a queda. O ator norte-americano Matthew Perry, conhecido pela série Friends, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, Estados Unidos, na noite de sábado. A suspeita inicial é que ele tenha se afogado na banheira, mas a polícia de Los Angeles já solicitou mais exames para concluir a causa da morte. O exame pós-morte, apesar de completo, foi inconclusivo e mais detalhes são necessários. As autoridades aguardam os resultados dos testes toxicológicos. A polícia, em princípio, não encontrou indícios de crime no local, nem a presença de drogas ilícitas. O escritório do examinador médico do condado de Los Angeles atualizou seu arquivo no domingo para informar que o caso foi adiado. No sábado, um telefonema para o serviço de emergência 911 pronto-socorro nos Estados Unidos foi feito às 4h07 da tarde, horário local, e registrado como resgate na água, de acordo com uma fonte policial para o site da NBC, sem mencionar o nome de Matthew Perry. O astro de Friends, que aos 54 anos era mais conhecido por interpretar o sarcástico Chandler Bing da popular série de TV dos anos 90. O programa, que acompanhava as histórias de 6 jovens amigos que viviam na cidade de Nova York, foi ao ar de 1994 a 2004. Seu episódio final foi assistido por 52.500.000 pessoas nos Estados Unidos. Foi o episódio de TV mais assistido dos anos 2000. No auge de sua fama, Perry lutava contra a dependência de analgésico e álcool e chegou a frequentar clínicas de reabilitação em algumas ocasiões. Por diversas vezes, Matthew Perry falou sobre o vício em drogas, inclusive em seu livro de memórias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, lançado em novembro do ano passado. O ator contou que o problema fazia com que ele evitasse rever a série, que o tornou famoso no mundo. Entre alguns pontos, contou que a aparência magra em cena lhe despertavam gatilhos. Em comunicado enviado à revista People, a família do ator, Matthew Perry, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do ator. Eles estão com o coração partido. Por enquanto, nenhum dos outros 5 atores da série Friends se manifestou pelo fato de estarem assimilando o ocorrido. Em uma nota assinada em conjunto e publicada pelo site da revista americana People, os colegas de elenco do ator Matthew Perry disseram estar arrasados com a perda. A nota diz ainda que eles não eram apenas colegas de elenco, mas uma família.
Os estudantes inscritos para o Enem que foram indicados para fazer as provas a uma distância de mais de 30 quilômetros de casa poderão remarcar o exame. O Ministério da Educação confirmou hoje que isso aconteceu com 50 mil alunos, o que representa 1% dos candidatos. Quem está nesta situação pode entrar na página do participante e pedir um local mais perto. Os casos serão analisados. O Exame Nacional do Ensino Médio está marcado para os próximos 2 domingos. As novas datas já foram remarcadas para os dias 12 e 13 de dezembro. O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, foi afastado de todas as atividades relacionadas ao futebol por um período de 3 anos. A decisão anunciada hoje pelo Comitê Disciplinar da FIFA foi tomada por causa do beijo que Rubiales deu na jogadora Jenny Hermoso no dia 20 de agosto, quando a Espanha conquistou a Copa do Mundo de Futebol Feminino, vencendo o jogo na final contra a Inglaterra. Durante a entrega de medalhas e abraços, Rubiales, de 46 anos, deu um beijo em Hermoso, que alegou não ter autorizado e, por isso, apresentou uma denúncia. Ele pode recorrer, mas os advogados ainda não disseram o que será feito. Na próxima sexta-feira, o Ministério do Missionário R.R. Soares completará 45 anos na televisão. Um serviço de televangelismo que começou com uma inspiração e hoje alcança bilhões de pessoas no mundo inteiro. Toda a trajetória estará em uma reportagem especial. Meus amigos, agora dia 3 de novembro eu vou completar 45 anos na televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Foi essa tecnologia que permitiu ao missionário R.R. Soares realizar o sonho que nasceu em seu coração ainda na infância. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. 3 de novembro de 1978. Essa foi a data em que o primeiro programa apresentado pelo missionário R.R. Soares foi ao ar pela TV Tupi. Bom dia, meus amigos do Rio, meus amigos de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas, de Goiás, Paraná, de toda essa região abençoada por Deus, onde nosso programa está entrando. Primeira vez foi muito emocionante. Era bem simples, mas ali ia para o Brasil e para o mundo. E se tornou o primeiro pregador de todas as noites no horário nobre da TV brasileira. Pregou o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. Quando eu estava em Fortaleza, veio uma senhora, seus 80 e tantos anos para 90, seu missionário. Eu estava orando e Jesus me disse que vai dar um canal de televisão para vocês. Até que ele anunciou a RIT. Hoje é um dia histórico. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. A reportagem completa poderá ser conferida aqui no Jornal das 22 na próxima sexta-feira. E a edição de hoje do Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.